Em instantes, programa Cidade News. 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 Todo mundo ligado aqui. Ouça só o que é bom. Bibi Recha, You Can't Stop the Girl. We can't stop the girl. They're trying to take our voices. Incomparável. A melhor rádio. A melhor. E ponto final. Alok, Mark and Jason, Derulo, Don't Cry For Me. So don't cry for me. Quem ouve, Se liga na melhor. Ariana Grande feat. Justin Bieber, Stalking You. rádio de verdade. Se liga. Feita do seu jeito. Ava Max, Kings Are in Queens. Aqui, o sucesso rola todo dia. Todo dia. O dia todo. Web Rádio Cidade Alternativa. Cidade Alternativa. A Rádio 10 da cidade. A Web Rádio Cidade Alternativa e as emissoras parceiras apresentam a partir de agora notícias atualizadas, municipais, estaduais, nacionais e internacionais. A maior conexão do rádio icoense entra no ar agora. A apresentação é Edinaldo Figueiredo, Marcelo Silva, Cleudi Dantas e convidados. Está no ar, Cidade News, líder em audiência. Notícia, informação, debates e entrevistas. Programa Cidade News. Muito bem, rapazes, chegou a hora. A missão pela qual nos preparamos a vida inteira. Está no ar o programa Cidade News. Opinião, atuação sindical, informação para você, servidor, ficar por dentro dos principais assuntos de seu interesse. Programa Cidade News. Cidade News. Uma produção dos sindicatos Sindipreme e Sindicep-me, em parceria com a Web Rádio Cidade Alternativa. Cidade News. Olá, servidores e servidoras públicas municipais de Icó. Eu sou Edinaldo Figueiredo. Eu sou Cleudi Dantas. Começa agora a edição de número 1009 do programa Cidade News. Acesse cidadealternativa.com.br. Hoje, 26 de setembro de 2023, terça-feira, Edinaldo, terça-feira. Rapaz, os dias estão passando rápido, viu, Naldo? Muito rápido. 26 de setembro, 26 estamos de setembro, há poucos dias e encerramos o mês e os BR Brócolis tá pegando fogo. Homem, não me lembre não. Ontem, no meu celular aqui, a temperatura chegou a 43 graus. Rapaz, pense uma coisa que gera uma agonia, viu? Você tá agoniado, não? É doido, rapaz. Só era tu comprar um baldinho desse cestinho que o pessoal bota a roupa, encher de água e entrar dentro. Aí tu acha que a água não aquece, não? E bota em gelo. Você sabe que cientificamente é uma troca de energia, né? Mas é só colocar gelo. Foi JB que disse um cesto pequeno, não, um cestinho dá certo. JB é ruim, não. Tá bom. Podendo dizer uma piscina, disse um cesto desse que o pessoal compra pra botar roupa, Edinaldo. Tá certo.
Se botar sal na água, cozinha. Cidade News, o programa que traz informação e formação numa conversa com a classe servidora. Web Rádio Cidade Alternativa, você já sabe. A Rádio 10 da cidade. Web Rádio Cidade Alternativa, a nova geração do rádio. Estão em conexão com a Cidade Alternativa neste momento. Rádio Icó FM 104.9, a Princesinha do Sertão, Icó, Ceará, JB. Rádio Lima Campos FM 104.9, a mesma frequência no distrito de Lima Campos. Icó, Ceará, Brasil, um show de rádio com a direção do Dr. Leidomar. Icó Web Rádio com a direção dele. Aí, muito bem. TV Princesa do Vale, Icó, Ceará, com a direção do Igor Vilarouca. Web Rádio Vale do Sol em Umari, com a direção do Gonçalo Alves. Web Rádio Lagoas de Iguatu, com a direção do Júnior Tomás, nosso amigo e flamenguista, Júnior Tomás. Os nossos ouvintes, cadeira cativa, Delei no Conjunto Berlândia, Nilson Santiago no centro da cidade, Nascimento Bandeira na Cidade Nova, Astrogildo, mais conhecida por Tatá, Narciso Gabriel, o homem da vanguarda do ciclismo. Rapaz, esses camaradas fazem pedalar, viu, meu amigo Cláudio Dantas? Aí não tem calor pra esse povo, não. Tem não, né? Tem nada, não. Rapaz, o negócio é sério. Seu Rock no BNH, professora Marli e família. A Babá e o nosso amigão Alain, um abraço, Alain. É um prazer enorme saber que você está na nossa companhia. Um abraço, meu irmãozinho. Zenilda da Monsenhor Frota, a Maria Alves, mãe do nosso amigo Natanael, também a Iderlande Bezerra, o homem do martelo temporal, Cláudio Dantas, a Maria Clares, que nos acompanha através da Icó FM, a turma da borracharia do Cícero, aqui na Monsenhor Frota, com a Francisco Maciel, bem próximo ao Esquinão Bar, Océlio Cunha, Rosimeiro Lemos, Flamarion Pereira, Manuel Dias, Tiago no Crato. Muito obrigado, Tiago. A Maria Creuza, no Conjunto Berlândia, mãe do nosso amigo Marcelo Silva. Cadê Marcelo, Cláudio Dantas? Rapaz, Marcelo Silva, faz tempo que eu não vejo aquele homem, viu? Reginaldo Cruz, comunicador da Icó FM, aos domingos, conhecido por Naldo Cruz. Muitíssimo obrigado, meu irmão. O Mundinho da São Geraldo, obrigado. Devanson, Wiley Johnson, Zé Gomes na Cidade Nova, as irmãs Mônica e Elizabeth, muito obrigado. E também o seu Antônio Lopes de Carvalho, pai da nossa amiga Luísa Carvalho, muitíssimo obrigado pela sua audiência. Web Rádio Cidade Alternativa, à frente da maior conexão do Rádio Coense. Programa Cidade News, patrimônio da classe servidora, Cláudio Dantas. Mais esperado que a temperatura baixa aí com... Não, só quando começar a chover agora. Só, né? É. Próximo ano. Vamos torcer para que chova em dezembro. Nos últimos 2 anos está chovendo antes do previsto, né? Os BR tá judiando, né? Ah, tá quente, viu, Naldo? Nosso telefone, Cláudio Dantas. Edinaldo, você pode ligar, ficar à vontade, é só discar o 21 48 10 11. Repetindo, 21 48 10 11. Ligue, participe, dê seu pitaco. Nilson Santiago já tá na escuta e botou aqui. Não vamos. Ó, isso, Nilson, não vou mandar esse vídeo pra JB, não, viu? Mande não, Mando não vou mandar não, viu? Ele já tá. Ele já tá se levantando pra olhar aqui, por trás do computador. Ele já tá assistindo vídeo do Quai. Aí botar isso aí, pronto. Pronto. Um abraço, tira a atenção do homem. Solta pelo menos a vinheta, JB. Ligação direta Cidade News. DDD 88 2148 1011. O telefone 220 volts da cidade. Ah, Cláudio Dantas. Agora o Nilson Santiago me deu uma ideia. Você falou que só quando chover agora tem a chuva do caju, viu? A chuva do caju, Naldo, ficou só nublado, Naldo, aqui no Icó, Naldo.
Ora, a chuva do caju. Nil Santiago já tá aqui postando a bandeja de caju, Edinaldo. Mas é falador, não? Ora, só ficou nublado, não. Só nublado? Eu vou fazer como diz os mais velhos. Ainda sapricou ainda um pouquinho. Choveu não? Não, chovendo. Agora é outubro, não? A chuva do caju? Não, é setembro. É setembro? É, setembro. Às vezes é em outubro, quando chega atrasado. Em outubro. É, mas é em setembro, não. Até onde eu sei é em setembro, não. Tá bom, tá Até certo. porque o caju já tá vendendo caju na rua. Já. Fala em caju, não. Não, eu vou mandar esse vídeo. Eu vou mandar pra JB só pra judiar com ele, viu, Nilson? Muito bem, vamos às manchetes de hoje. Onda de calor puxa consumo de energia a níveis recordes para setembro, Cleide Dantas. E aumenta preço de ventiladores, umidificadores e também de ar-condicionados. Rapaz, eu cheguei em casa esses dias, vi uma coisa estranha no ventilador, fui olhar, meu filho tinha amarrado uma sacola de gelo na tela. Não, Tinha amarrado. eu vou fazer como cara, deixa de presepado, Edinaldo. O menino tinha amarrado uma sacola de gelo na tela do ventilador. Rapaz, tu tem medo de tomar um choque não, criatura? Coloca umas garrafas lá, Mac, na frente do ventilador, bota umas garrafas pra congelar. Disse, não, pai, o vento tava quente. Edinaldo, ruralistas querem PEC para barrar decisões do Supremo Tribunal. Proposta apresentada por deputados em 2022 propõe que determinações da Corte que não forem aprovadas por unanimidade sejam revisadas pelo Congresso. Acabou, Sinaldo. É só fechar o Congresso agora. É só fechar. Porque é difícil ter uma decisão lá que seja unânime, né? Tinha um camarada que disse que pra fechar bastava o quê? Um soldado? Cabe 2 soldados. DECOM autua o Hospital Otoclínica Sul por denúncias de propaganda enganosa e falta de estrutura para atender pacientes. Ixi, Maria. Em plenário virtual, Moraes vota para condenar mais 5 pessoas pelo 8 de janeiro. Edinaldo, esse plenário virtual está sendo contestado porque não tem um calor da emoção, Edinaldo, do discurso, não. Por falar em calor, idoso de 71 anos morre após ter mal súbito embaixo de sol forte em Rua de Juazeiro do Norte. Tá quente, Edinaldo. Zani obriga Heleno a comparecer à CPMI do dia 8 de janeiro, mas autoriza silêncio. Edinaldo, eu pensei que já tinha acabado essa CPI, viu, não? CPMI. A CPMI, que é com relação aos atos do dia 8 de janeiro de 2023, que vai virar nome de avenida, Edinaldo. Como é que é? Vai, Naldo. Anvisa torna permanente entrega de remédio controlado em casa, Cleide Dantas. Edinaldo. Eu acho que foi aprovado uma situação dessa, Edinaldo. Ou quiseram aprovar, certo? Edinaldo, prefeito de Araraquara. Mas, rapaz, Araraquara tem hacker, tem prefeito que vai nomear a avenida com o nome 8 de janeiro. Tem tanta coisa em Araraquara, né, Naldo? Tem. Tá aí, ó. Prefeito de Araraquara sancionará lei para criar Avenida 8 de Janeiro. Só que essa, no caso, ele está fazendo alusão ele diz aos aqui, ataques. Ele diz aqui, ó, segundo a proposta de Edinho Silva, o batismo da via pública lembrará o dia da vitória da democracia. Não sei. Ministério Público vai cobrar reparação por fala discriminatória de vereador que diz que autismo se cura na peia e na chibata, Cleide Dantas. Edinaldo, você tem que ter cuidado com o que fala, Edinaldo. Ministro da Defesa lamenta apoio golpista de Almirante e diz que Forças Armadas tomarão providências, Edinaldo. Lula diz que não tem pressa por novo ministro do STF e critério não será de gênero e nem de cor, Cleide Dantas. Governo Lula vai ao STF para mudar teto dos precatórios após PEC eleitoral de Bolsonaro, Edinaldo. Lembra, Edinaldo, que os precatórios deixaram de ser pagos e, pelo que eu entendi mais ou menos aqui por alto, acho que o Lula quer pagar no próximo ano, no máximo, esses precatórios, Edinaldo. São 91 bi por aí. Ou 95, por aí, né? Edinaldo, uma dívida grande. Heleno vai ao STF para não depor a CPMI do 8 de janeiro e Zanin nega pedido, Cleide Dantas.
Copom divulga ata com indicação de novo corte de juros nos próximos meses. Edinaldo, Deus ajude, Edinaldo. Mandato de Aras na PGR se encerra hoje, Cláudio Dantas. Pois Lula deve decidir entre 4 nomes. Ele falou que nem tem pressa para indicar o do STF, nem o procurador-geral também. Mas eu acho que a procuradoria não pode ficar sem não, mas já tem, hoje já assume uma pessoa interinamente lá já. Tá, viu, Edinaldo? Salvo engano, é uma mulher. Certo. Salvo engano, é uma mulher que estava reclamando que estava sem motorista, Edinaldo, um tempo desse aí. Não sei se você lembra, nós lemos aqui a matéria, né? Pacheco dobra a aposta em PEC para criminalizar o porte de qualquer droga. Espelha a sociedade, Edinaldo. Milhares de refugiados deixam enclave em direção à Armênia. Notícia internacional. Edinaldo, essa guerra que não acaba. E falar nisso Zelensky, Edinaldo, aplaudiu de pé um dos últimos líderes do movimento nazista, viu, Edinaldo? Isso repercutiu negativo, viu? Realmente não. Na situação e no contexto dessa guerra não pega bem, né? Não pega bem, mas ele aplaudiu de pé, Edinaldo. Superior Tribunal Federal suspende julgamento que decidirá se correr ao avistar viatura justifica a entrada da polícia em sua casa, Edinaldo. O problema é se eu estiver na calçada de Edinaldo e eu entrar na casa do Naldo. Aí a viatura vai entrar na casa de terceiros? Não pode. Mas o Supremo vai julgar, Naldo. Para poder entrar tem que ter um mandato, Cláudio Dantas. Né? Mas o Supremo está decidindo, viu? Se bem que o Supremo hoje em dia está fazendo tudo no mundo, né? Humanização de pets tendência em alta no Brasil. Enquanto isso, o ser humano está ficando abandonado. Naldo, morrendo de calor, Edinaldo. Nada contra os bichinhos, mas que devem ter muita atenção. E os homens, os seres humanos, devem ter mais atenção ainda. Atos obscenos, Edinaldo. 6 alunos recorrem de expulsão e Anisa avalia suspender punições em alguns casos, Edinaldo, que é relacionado àquele jogo de vôlei, Edinaldo, na universidade, viu? A advogada de defesa desses estudantes, Cláudio Dantas, disse que eles foram forçados a fazer aquilo, né? Como tipo, eles são novatos, são calouros, e aí tem que pagar aquele vexame. Mas né? num jogo de vôlei, Edinaldo? Não foi no jogo de vôlei? Pois é. Eu sei que alguma coisa vai ficar esclarecida, né, nesse processo todo, né? Empresa com apenas um funcionário leva contrato de 285,8 milhões na saúde, Cláudio Como Dantas. é, Edinaldo? Empresa com apenas um funcionário, será que é o dono, Cláudio Dantas? Leva contrato de 285,8 milhões na saúde. Você só errou uma informação, Edinaldo. Pois não, fica à vontade. Não é o dono. Não é o dono. Não. Não, eu perguntei, será que é o dono? Não é. Realmente você fez uma pergunta. É o laranja. É o quem? É o laranja, Naldo. Será que ele recebe um saláriozinho gordo, Cláudio Dantas? Ele às vezes nem sabe, Naldo, que tem uma empresa no nome dele. E logo na saúde, Cláudio Dantas. Oh, Edinaldo. Edinaldo, das últimas, Edinaldo. Investigação sobre morte de PM no Guarujá gera dúvidas, Edinaldo. Já foi comprovado em um relatório preliminar que o rapaz que foi preso, não estou dizendo que ele é inocente, não efetuou o disparo que matou o PM que desencadeou aquela operação Escudo, né, Edinaldo? Do qual várias e várias pessoas vieram a óbito, Edinaldo. Muito bem. O negócio é complicado, né, Cláudio? É difícil demais, Edinaldo, a situação, cara. É difícil demais. Ok, vamos iniciar o nosso programa Cidade News. Fique à vontade, Cláudio Dantas. Edinaldo, vamos aqui ainda com relação aos atos do dia 8 de janeiro, porque está se gerando uma polêmica com relação à votação pela condenação ou inocência das pessoas que estão respondendo ao inquérito no STF, né? Teve dois julgamentos presenciais, né? Acho que, se não me engano, foram 2, e que os demais julgamentos estão
no plenário virtual. E a OAB não gostou nem um pouco dessa situação, muito menos os advogados, porque segundo eles, Edinaldo, para você fazer uma defesa como deve ser feito, é preciso estar presente corpo a corpo, Edinaldo, porque pelo plenário virtual não há a questão da comoção, não é, Edinaldo? Então, vamos ver o que é que diz aqui a matéria da Carta Capital. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, votou pela condenação de mais 5 réus acusados de participarem dos atos golpistas do dia 8 de janeiro em Brasília. Os votos do ministro, que é o relator, foram depositados em plenário virtual na primeira hora desta terça-feira, dia 26. Nos 5 casos, Moraes propôs penas que variam de 12 a 17 anos pelos crimes abolição do Estado Democrático de Direito, dano qualificado, golpe de Estado, deterioração de patrimônio tombado e associação criminosa. Edinaldo, é claro e evidentemente, não resta dúvidas com relação ao que aconteceu no dia 8 de janeiro. Era para ter acontecido, não era? O que foi que fez com que acontecessem esses atos do dia 8? Tinha como ser evitado? Não tinha? São várias perguntas, né, Edinaldo? Inclusive, a CPMI, ela foi instalada, inclusive por deputados de oposição, inclusive quem encabeçou, quem conseguiu as assinaturas necessárias foi o André Fernandes, aqui do PL do estado do Ceará. Sabe, ele é aqui da cidade vizinha, Edinaldo, do Iguatu? É aqui próximo, né, ele? É daqui da região, né? Da região Centro-Sul, não sei né? se é de Iguatu, propriamente dito, né? Pronto. A ideia inicial, Edinaldo, da CPMI era investigar por que o governo não evitou aquela situação, né? Mas aquela situação, do meu ponto de vista, Edinaldo, estou falando do meu ponto de vista, ele veio se desencadeando ao longo do mandato do senhor Jair Messias Bolsonaro, quando ele sempre incitava a violência, quando ele sempre questionava o que não conseguia provar que era fácil de ser, digamos, manipulado. Porque se eu disser, Edinaldo, se eu acusar você, eu vou ter que provar. Cabe a mim que estou acusando provar. Com certeza. Né? Então, ou seja, o Bolsonaro ele sempre questionou o voto impresso. Ou, aliás, desculpa, as urnas eletrônicas. A Bia Kicis, né, que era uma grande defensora também, que contestava o voto nas urnas eletrônicas. Olha candidatos, do meu entendimento também, questionar pode. Agora, tipo assim, houve alguma demonstração que é possível ter fraude, né? Até porque é o seguinte, quando você pede provas que é inviolável, que a urna é inviolável, um dos fatores importantes para que seja violado é a ligação, a conexão do equipamento com a internet, com a rede mundial de computadores. Um fator que é descartado aí, né? Isso, as urnas eletrônicas, elas não são conectadas. Não têm acesso à internet. Aí você pode perguntar, e como é que envia os votos lá para o TSE? Tira o cartão ou o pendrive? Tira o cartão. Conecta no computador e manda as informações. E essas informações já foram conferidas tem um boletim de urna. O BBU, né? Chama BBU. Porque, tipo assim, pode haver corrupção dos dados, como o Edinaldo bem falou, quando eu acessar, porque eu vou ter que enviar esses dados via internet, só que é um que o pessoal chama, Edinaldo, de intranet, que é uma internet fechada. Certo. Não é uma internet livre para qualquer pessoa. Ah, Cleudi, isso aí o hacker não pode invadir? Pode. Não estou dizendo que não pode. É tanto que invadiu aí o site dos tribunais aí, forjaram até o mandato de prisão da Alexandre de Moraes. Como você acabou de citar, o boletim ele é impresso. Tem o boletim então, de urna. Então os fiscais já anotam por sessão, por urna e por aí vai. Isso, Edinaldo, até... Então as chances de haver uma computação de forma errônea é muito difícil. Pronto, né? Até porque, digamos que Edinaldo é o candidato a prefeito. E na sessão 10 aqui, na FBS, eu digo a 10 porque aqui eu voto,
foi impresso lá que Edinaldo tirou 200 votos. O cartão de memória vai ser conectado nos computadores do Tribunal Regional Eleitoral e essa informação vai chegar no computador central. Aí chegou lá Edinaldo com 180 votos. Aí Edinaldo, opa, deu errado aqui, ó, porque tá aqui o boletim de urna, imprimiu, consta 200 votos. Aí ficaram naquela coisa de assim, tem consistência, sem apontar o que era realmente essa inconsistência. Se eu disser que tem uma inconsistência numa comida, você pode imaginar que está salgado, você pode imaginar que está insosso, você pode imaginar que tem alguma coisa crua. Tá quente ou fria. E aí? Você pode imaginar uma série de coisas, mas na verdade você só disse inconsistência. E aí, Edinaldo, quem colaborou bastante ainda mais para essa situação foram as próprias Forças Armadas. Que ficou, as pessoas ligadas a Bolsonaro, das Forças Armadas, ficou, digamos, um popular dando corda. Vocês como assim, Claudio? Cara, o Exército, quando ele analisou as urnas, quando ele fez o teste de confiabilidade das urnas, ele já poderia ter batido o martelo, Edinaldo. As urnas são confiáveis e ponto final. Mas ficou dando corda, Edinaldo. É tanto que pegaram as urnas no primeiro turno das eleições, fizeram um relatório, não divulgaram o relatório. Inclusive já tem elementos que apontam que o relatório não foi feito diretamente pelas Forças Armadas. Não, foi feito pelo hacker, mas segundo o depoimento dele, né? Segundo o hacker Walter Delgatti, né? Segundo ele foi quem produziu o relatório, né? Ou seja, então, as Forças Armadas seguraram esse relatório, aguardaram o segundo turno para depois dizer, com palavras vagas, de que poderia haver algum problema, Edinaldo. Ou seja, então, tanto o senhor Jair Messias Bolsonaro como as Forças Armadas têm, sim, a sua culpa no que aconteceu no dia 8 de janeiro de 2023. Isso aí, Edinaldo, é claro, é público. Isso aí, quem tem um mínimo de cognição para entender o que é certo e errado, sabe disso. Sabe perfeitamente disso. E hoje, Edinaldo... Agora, Claudio, só uma duvidazinha, porque eu tenho até um momento. Por exemplo, a legislação que trata disso enquanto crime, ela é recente, né? Você está falando dos atos... Que tentam abolir o Estado de Direito. Pronto, com Edinaldo. Uso de força, com uso enfim. De aglomeração, de manifestação, assim. Ou ela só foi editada, ou ela já existia antes? Porque se me falha a memória, essa legislação... Foi agora com o governo Bolsonaro. Não sei se é 2020 ou é 2021. Foi sancionado por Bolsonaro. A intenção da equipe do governo Bolsonaro, quando modificou essa legislação, Edinaldo, era no popular mesmo falando, era para pegar os movimentos sem terra, não. A intenção era criminalizar o movimento sem terra. Só que, fazer como diz o cara, caiu como uma luva para os que se dizem patriotas. Sei. Os que se dizem patriotas, né? E eles estão sendo processados, Edinaldo, com base nessa lei que foi aprovada no governo de Bolsonaro, sancionada por Bolsonaro, né? Que eu acredito que você deva estar fazendo uma pesquisa para a gente saber qual é essa lei, né? Então, Edinaldo, já várias pessoas aí... São pessoas, Edinaldo, essas pessoas que estão sendo condenadas aqui, Edinaldo, lamentavelmente... É a lei 14.197 de 2021. 2021, isso. Pronto. 14.197. 197 de 2021. Agora, se você for fazer uma análise, Edinaldo, das pessoas que estão sendo condenadas... Não tem nenhum empresário. Aí eu te pergunto aqui, Cláudio, de acordo com o artigo 359-L, tentar, com emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais. Isso aconteceu? Claro, Edinaldo. Sim, aconteceu. Edinaldo, você acredita que se, naquele momento das invasões ali, estivessem ali os ministros, e em especial... O Alexandre de Moraes. Se aquelas pessoas estivessem ali, se o presidente Lula estivesse ali trabalhando,
e alguns parlamentares do coligados da base do governo, você acha que aquelas pessoas não seriam agredidas, Edinaldo? Você acredita que elas não seriam agredidas? Não acredito não. Acho que haveria sim atos de violência. Edinaldo, haveria. Espancaram o policial. Espancaram até o cavalo do policial, Edinaldo. Até um animal que não tem culpa de nada foi espancado. Então, ou seja, se tivesse ali, naquele momento, o Alexandre de Moraes, alguns ministros da Suprema Corte trabalhando ali, Edinaldo, teriam levado no mínimo uns croques. Como a gente costuma dizer aqui, no mínimo uns croques. Então tentaram, Edinaldo, de todas as maneiras destruir. Se não tivesse ocorrido a ação policial, eles teriam permanecido. Pois é, Edinaldo. E então, Edinaldo, se você for fazer uma varredura de quem são essas pessoas, lamentavelmente, Edinaldo, são pessoas pobres. Eu digo pobre assim, não tem nenhum... Eu acho que na grande maioria, Claudio, foram manipuladas. Sim, Edinaldo, era isso que eu ia te dizer. Vê se tem algum gigante do agro lá que estava patrocinando. Não, na verdade, esses gigantes, como você cita, nem mesmo os grandes políticos, nenhum foi lá. Não foram. Por quê? Porque diz assim... Mas deram, como diz no popular, deram corda deram toda a estrutura financeira para isso. É tipo assim, Edinaldo, eu tô querendo que tu destrua a casa do JB. Tu quer quanto para ir? Aí tu diz, eu quero tanto. Aí vai lá, Naldo. Pronto. Ou seja, foram presos, Edinaldo, estão sendo processados porque patrocinaram a violência, mas não foram presos no dia porque não estavam lá. Quem estavam lá são pessoas trabalhadoras, pobres. Muitas pessoas colocam vídeos nos grupos de WhatsApp de uma invasão também do MST. Não sei se foi... Houve várias invasões do MST. Foi em 2006. Eu não lembro não, mas houve a INCRA, salvo engano, o Ministério da Agricultura também. Há uma diferença entre invadir e ocupar. Primeiro, ocupar. Qual a intenção, qual é o objetivo de ocupar? Chamar a atenção para a discussão. Sim. Para que abra uma mesa de discussão. Invadir é tomar força. Tomar força. E qual é o objetivo da invasão? É justamente abolir o Estado de Direito. A invasão, Edinaldo, ela tem um objetivo de você ocupar aquele espaço, você ficar com ele para você. Eu vou lá, invadir é meu e pronto. E a ocupação, como você bem falou, Edinaldo, eu tô aqui, vamos negociar. Eu tô aqui para negociar. Tem aquela pauta que tá parada faz tempo, digamos assim, tem aquela fazenda que tá aguardando só o repasse do dinheiro, né, para ser desapropriado. Ou seja, é como se fosse, eu vou incomodar para poder chamar a atenção para a resolução. Pronto. Mas não é uma invasão. O sindicato, quando foi em 2017, ocupou ali a frente da prefeitura. Não ocupou? Sim. A intenção do sindicato era destruir, era tomar o prédio do município? Alguma. Não. Ocupou, principalmente as calçadas. Acho que nem entrou, né? Era o objetivo dos sindicatos naquele... Chamar atenção para a discussão. Entendeu? Então é isso que... Já que estava travado o diálogo. Perfeitamente. Né? Pois é, Edinaldo. Então, os 5 que foram condenados, Edinaldo, no plenário virtual, foi o Davis Berck, a 12 anos de prisão. João Lucas... Maneirou um pouco isso aí, não foi? Pegou 12, né? O primeiro João Lucas, pegou 17, né? 17 um bocado. João Lucas Vale Gifone foi para 14 anos de prisão, Edinaldo. O Jupira Silvana da Cruz Rodrigues, também 14 anos de prisão. Nilma Lacerda Alves, 14 anos de prisão. E o Moacir José dos Santos foi para 17 anos de prisão. Existe uma diferença nesses julgamentos, Edinaldo, nessas condenações, porque eles já não têm mais para onde recorrer, Edinaldo. Eles vão para a cadeia agora. Se for em regime fechado, né? Os primeiros a serem julgados eram em regime fechado, um determinado tempo da cadeia, né? Às vezes, por quê, Claudio? Porque a última instância que você recorrer é o pleno do Supremo Tribunal Federal. E já está sendo julgado pelo pleno do Supremo Tribunal Federal. A instância final. Já era, Edinaldo. Aqui não tem mais nem para onde recorrer. Diferente, digamos, se os casos tivessem sido como os advogados queriam e ainda querem ser julgados lá pela primeira instância... Edinaldo, caberia recurso. Daqui que chegasse no Supremo, muitos desses aqui, por conta do tempo, já estariam até mortos. Mortos que eu digo, no mínimo por morte natural, porque demora muito tempo. É por isso que nós falamos que há impunidade pela demora
nos processos. Mas aqui já era, não. Aqui não tem mais para onde recorrer, não. Não O tem. máximo que pode ser feito aqui é aquelas questões dos embarcos de declaração, embarcos infringentes, né, Naldo? Embarcos infringentes. Não sei nem se cabe essas situações, porque eu não sou advogado e o nosso consultor jurídico hoje não veio, Marcelo. Marcelo está deixando de fazer o programa. Agora, tem que tirar da vinheta o nome de Marcelo, viu, JB? Quando você tem apoio financeiro, você tem apoio de pessoas que ainda estavam no poder ou pessoas que recentemente estavam no poder, o que é que você pensa? Não, qualquer coisa, vamos proteger aqui. Qualquer coisa, amigo. Eu vou me oferecer advogado, vou me oferecer isso, aquilo, outro, né? Eu acho que isso passa na cabeça de muitos. Passa sim, Edinaldo. Passa. E se você... Olha, tá vindo dinheiro, tá vindo comida, tá vindo muitas coisas lá pro muitas palavras de apoio lá no acampamento. Então você acaba sendo conduzido para atitudes mais drásticas. Inclusive, Edinaldo, só que assim, existe uma situação aí de que essas pessoas já deveriam ter, digamos assim, raciocinado. Olha, antes dessa situação do 8 de janeiro acontecer... Cláudio Dantas, aquele pessoal já estava fragilizado de uma certa forma que raciocinar bem e correto era algo muito... Como é que eu posso dizer? De grande exigência. Mas segundo o JB tem até uma música que diz: pessoas que passaram... quando a cabeça não pensa, o corpo paga o pecado. Pessoas que já estavam há mais de 40 dias usando banheiro químico, se alimentando embaixo de acampamentos, de barracas, mas sol e chuva. O raciocínio que eu estou falando, Edinaldo, ele teria que ter acontecido antes daquele acampamento. Aí você disse como, Cleudinho? Quantos e quantas pessoas não foram abandonadas por Bolsonaro quando, digamos, o bicho pegou? Você lembra daquela... Foram tantas situações... Você lembra daquela tipo assim, loira dos 300? Sim. Ela foi abandonada por Bolsonaro quando foi preso? Não lembro. Ou seja, você lembra que a Bia Kicis, a Carla Zambelli, quando fez aquele disparo na véspera do segundo turno, também foi abandonada? Sim. Ou seja, quantas e quantas pessoas que têm mais influência do que esses que estavam lá cometeram erros e foram abandonados por Bolsonaro. Aquela outra loira que é deputada, que eu acho que nem se reelegeu, Joyce Heisman, né? Joyce Heisman, né? Eu acho que não sei nem se o sobrenome dela se pronuncia assim. Ou seja, então tiveram inúmeras pessoas, Edinaldo, que foram abandonadas por Bolsonaro ao longo desse mandato. Então, ou seja, é preciso, Edinaldo, ter um raciocínio frio, Edinaldo. Quando você age no calor da emoção, é difícil você estar com a razão. Pois é, e tinha situações que você conseguia dizer assim, não, esse pessoal não tá legal, não tá normal. Pessoas orando com as mãos... Para pneus, não. Com as mãos no muro do quartel. Né? E orando para pneus também. Fazendo um círculo em volta de um pneu. Né? Usando um celular, emitindo sinal de luz para o espaço. Então são tantas coisas que vocês não, essa gente não tá bem não, cara. Mas é como eu falei, não é naquele momento... Eu acho muita maldade você usar a fragilidade alheia para atingir interesses próprios. Tá entendendo, Cláudio Dantas? É como eu falei para você, Edinaldo, essa linha de raciocínio, digamos, essa retrospectiva, antes da pessoa ir lá para o quartel, era para ela ter feito. Vamos ver ao longo desses 4 anos de mandato, as pessoas que estavam próximas de Bolsonaro, o que foi que aconteceram com elas? Aí você diz, opa, rapaz, o cara já tem um histórico. Aí quando você analisa, poxa vida, por que 17 anos de prisão? Porque a intenção dessa pessoa, apesar que ela talvez nem fosse diretamente a intenção dela, era abolir a democracia. Um regime em que eu tenho direito, nós temos direito, todos nós temos direito. Né? Então, esse é o crime de abolição da democracia, do Estado de Direito. De nós perdermos esse regime. É um crime contra todos, Cláudio Dantas. Sim, um crime contra todos, Edinaldo. Que, inclusive, tinha o apoio de várias pessoas das Forças Armadas. Inclusive, o almirante da Marinha, o chefe, não é? O Augusto Heleno, vazou um áudio aí que foi confirmado tanto pela Universidade do ABC Paulista como da USP, que de fato é sim a fala dele, né, instigando o ato golpista, que vai para a CPI agora e vai ficar calado. Inclusive, em algumas situações,
quando ele era indagado, né? Indagado de alguma coisa, dava a ideia de que não, ele não assume, Ele não sobe a é. rampa e tal. É, entendeu? Alimentando, de certa forma, a esperança de algumas Sim, pessoas. é por isso que eu disse que a culpa, as Forças Armadas têm a culpa, Edinaldo. Porque, ou seja, caberia às Forças Armadas ter dado um ponto final, cara. E segundo o CID, que fez delação premiada, Edinaldo, que é interessante até ver, Edinaldo, como foi essa delação premiada. Eu falo que é interessante ver se o rapaz não foi torturado, mas acho que não foi não, que ele estava preso no quartel do Exército, Edinaldo. Eu acredito que os companheiros deles militares não iam torturar ele, como os delatores da Lava Jato agora estão todos dizendo que foram torturados psicologicamente, Edinaldo, para fazerem delação, né? Então, ou seja, nas delações de Cid, Edinaldo, todo aquele complô, aquele entorno de Bolsonaro, eles não queriam se desapegar do poder e alimentavam com frequência a possibilidade do golpe. Alimentavam tanto, Edinaldo, que foi feito uma reunião com a cúpula das Forças Armadas, Marinha, Exército e a Aeronáutica, Edinaldo, para avaliar a minuta do golpe. E ali, salvo engano, o do Exército, o general do Exército, ameaçou prender Bolsonaro, que era para ter prendido, Edinaldo, porque houve uma consulta para o golpe, Edinaldo. Houve uma consulta. Então, não era para ter prendido ele de imediato, Edinaldo. Talvez se o general do Exército tivesse feito isso, talvez tivesse acabado até aqueles acampamentos. Aí só disse, não, se você for para frente, eu vou lhe prender. Pô, o cara tá consultando, dá um golpe, não. Eu queria o que mais? Na verdade, o golpe ele não aconteceu por alguns motivos. Primeiro, porque quando um dos generais sendo consultado, disse que ele não seria o candidato. Que ele não seria o candidato. Não seria quem ia mandar. Que ia mandar. Então, isso desestimulou completamente. E não teve o apoio também do Entendeu? internacional, O apoio internacional. Em principal do dono do mundo, né? Uhum. Pois é, Edinaldo. Que então, de uma forma ou de outra, teria que confrontar isso depois. Isso, verdade, né? Então aí nós lamentamos, né, que tenha chegado a esse ponto, lamentamos que essas pessoas, muito embora mereçam, Edinaldo, mas foram presos e vão pagar uma pena por um ato de irresponsabilidade, acreditando em um presidente, um ex-presidente, né, que infelizmente não estava nem aí para eles, né, Edinaldo? Então vamos cuidar, Edinaldo, já são 11 horas e 46 minutos, Edinaldo. E falando em... Edinaldo, vamos ver aquela matéria lá, Edinaldo, que você leu aí, que é muito interessante, com relação à empresa que tem apenas um funcionário, Edinaldo? Pois é, abra aí no Metrópolis, Colidantes, por favor. Metrópolis? Isso. Uma empresa com apenas um funcionário leva contrato de 285,8 mil na saúde. Tá aqui, e aí, o que acontece, Colidantes? Sabe o que é, cara? É a sede, a vontade sem limites do ser humaninho querer abarcar o mundo, camarada. De querer possuir riquezas e mais riquezas, custe o que custar. Nem que para isso custe vidas de inocentes. Porque se isso aqui tiver indícios de erro, Colidantes, e esse dinheiro fizer falta em algum setor da saúde, pessoas irão morrer por isso. Edinaldo, tem um... E é extremamente lamentável que isso aconteça. Eu vou passar esse vídeo aqui pro nobre JB. Pois não, Colidantes. Eu acho que é esse o vídeo. JB, tu escuta na interna, se é o cara fazendo a denúncia com a compra de mouse e dessas coisas, se for, aí tu solta ele, né? Nós vamos ler essa matéria aqui, debater um pouco, e casa bem legal com esse vídeo, viu, Edinaldo? Se eu não estiver confundido. JB, presta atenção, JB. JB não assiste o programa não. Tá no Quai. Tá no Quai, né? Vamos ver aqui o que diz aqui, Colidantes. Microempresa... Eu mandei o vídeo pra tu já também. Goiânia é ré por improbidade no Pará. Mandei no teu privado. Mano. E representa chinesa que também é ligada à empresa de preso na Operação Vampiro. Uma microempresa... Micro, viu, Colidantes? Sabe o que quer dizer isso? Microempresa é pequena.
Agora, como é que tem até o limite de movimentação financeira. Mas vai para um contrato de 285 milhões, Cláudio Dantas. Porque, salvo engano, o ME, que chama microempresa, ela tem um limite máximo de contratação financeira, de movimentação financeira. Pronto, salvo engano, o MEI, que é o microempreendedor individual, era de 90 ou de 60 mil reais, salvo engano, por ano que ele poderia movimentar. Eu acho que aumentou agora um pouco, mas também o ME, que chama microempresa, ele, salvo engano, é na faixa de 300 mil reais que ele pode movimentar, viu, Edinaldo? Aqui diz, uma microempresa com apenas um funcionário registrado ao menos até março e capital social, Cláudio Dantas, de 1,3 milhão, conseguiu um contrato de 285 milhões com dispensa, Cláudio Dantas, essa parte mais agravante, com dispensa de licitação com o Ministério da Saúde. O acordo assinado em abril é para fornecimento de 293,5 mil frascos de imunoglobulina humana, um medicamento hemoderivado, ou seja, produzido a partir do sangue, usado para melhorar a imunidade de pacientes acometidos por uma série de doenças, como síndrome de Guillain-Barré. O volume de recursos, aliado com o tamanho da empresa Auramed de Goiás, desconhecido no mercado farmacêutico, chama a atenção. Assim como o nome da companhia que ela representa nacionalmente, a chinesa Nanjing Pharmacare. O contrato é firmado pelo Ministério com a Asiática e a Auramed assina como representante. A Nanjing também é representada no Brasil pela Pan American Medical Supply, que tem como um dos sócios Marcelo Pupkin Pita, empresário do ramo que já foi preso na Operação Vampiro em 2004 e de novo em 2007. As investigações apuram suspeita de fraude em licitação no Ministério da Saúde, justamente em compras de medicamentos hemoderivados, incluindo a imunoglobulina, Cláudio Dantas. A sede da Aurimed é uma casa em um centro empresarial de Aparecida de Goiânia, região metropolitana da capital. O Metrópolis esteve lá na última sexta-feira, 22/9, em horário comercial, mas o local estava fechado. Um comerciante vizinho, ouvido pela reportagem, afirmou nunca ter visto movimento na farmacêutica. Ainda em agosto, a reportagem conversou com um funcionário no centro empresarial. Ele atestou que uma funcionária vai, às vezes, à sede da Aurimed, mas geralmente para pegar encomendas que ficam na administração. Na internet, a presença da empresa também é ínfima. A Aurimed não tem sequer um site. A empresa e o único sócio, Fábio Granieri de Oliveira, são réus por improbidade administrativa em uma ação popular no Tribunal de Justiça do Pará. A denúncia recebida pelo Judiciário, Cláudio Dantas, aponta suspeita de fraude em uma contratação, também com dispensa de licitação, durante a pandemia da Covid-19 no município de Paraurapebas. É isso mesmo? Apesar disso, a companhia não tem restrições para participar de licitações ou firmar contratos com o poder público. Um dos elementos no processo é o fato de Fábio ter participado da tomada de preço solicitada pela Prefeitura como representante da Auramed, mas também assinou da mesma forma em uma das outras duas concorrentes. A empresa foi criada em 2013, mas o empresário passou a ser sócio em maio de 2020, ocasião em que a firma saiu de um capital social de 50 mil para 1,3 milhão
Edinaldo, a empresa ela foi dada como pagamento de uma dívida, viu, Naldo, também. Foi passado em nome de uma dívida. Foi, em nome de uma tipo assim, dívida. você me deve e você entregou sua empresa para mim. Entregou a empresa. Então, Novela. Edinaldo, a leitura ela é longa, né? É por isso que o Brasil não faz filme, viu? A leitura aqui ela é muito grande, certo? Mas o que dá pra gente ver aí, Edinaldo? Como que uma empresa que só tem uma pessoa consegue um contrato num valor tão gigantesco desse, Edinaldo? Verdade. Do nada, você acabou de ler agora que a empresa saiu de um capital de pouco mais de 50 mil? Isso, 50 mil. Para um capital de mais... E 1,3 milhão. De 1,3 milhões, Edinaldo. Isso. Agora, o que nos deixa triste, Cláudio Dantas, muito decepcionado com o nosso país e com a nossa gente também, de certa forma, é que isso não é exclusividade desses locais. Ah, que conversa é essa, Edinaldo? Isso não é uma exclusividade dessas cidades, que né? conversa Dessas é pessoas essa? que a gente acabou de citar aqui. Não é uma exclusividade só delas. Se for... Em quase todo o Brasil acontece esse tipo de atitude, de crimes, de fraudes. Infelizmente, a gente fica triste mesmo porque são recursos públicos que poderiam fazer da nossa saúde uma das melhores. Olha, imagine se no Brasil não tivesse corrupção. Nós já temos uma vida razoavelmente boa, Claudio. Não é boa, mas é razoavelmente boa, né? A gente não tem tragédias como terremotos, furacões, tsunamis. O nosso grande problema mesmo, e seríssimo, é a corrupção. É a ganância de muita gente que vive no meio do nosso povo. A ganância financeira. É o ter à custa de qualquer coisa. É o ter, nem que as pessoas morram por isso, mas eu quero ter. Tem uma coisa... Tá entendendo, Cláudio Dantas? Tem uma coisa, Adinaldo. E se uma pessoa fizer uma denúncia, não estou falando do Ministério Público, estou falando de uma pessoa, um CPF civil comum. Sei, uma pessoa, um cidadão comum. Cidadão comum que gosta de investigar essas situações, que gosta do que é certo. Fizer uma denúncia dessa daí, ele não passa uma semana viva, Adinaldo. Cláudio Dantas, se brincar, tem até autoridades nesse Brasil que não tem coragem de fazer seu trabalho, seu serviço. Ah, tu é dó se tem, Naldo. Agora se tem. Entendeu? Se brincar, tem autoridades nesse país que se souber, diz, deixa eu ir embora para outro lugar, amor. Deixa eu sair daqui, pelo amor de Deus. É verdade. Fazer igual Drauzio Varela. Isso é verdade. Não é? E aqueles que têm a coragem de enfrentar, porque tem sangue no olho, vive com medo, Cláudio Dantas. Vive com medo. Não é verdade? Sim, vive com medo. Porque diante do desmoronamento desses castelos, o que é que esses bandidos preferem fazer, Cláudio Dantas? Eliminar essas pessoas. Eliminar. Entre eu perder, é assim que pensa, entre eu perder toda essa vida boa de roubo que eu estou fazendo. Meus milhões que eu estou fraudando, roubando. É melhor eliminar aqueles mas por 100 reais ali a gente enterra ele bem ligeirinho. Não é assim que muitos pensam? Assim. É assim, não. Agora, que tipo de ser humano são esses? Me diga, que tipo de gente é essa? Que tipo de sujeito é esse? É um sujeito sem predicado, não. Eu costumo chamar nosso amigo JB esse predicado. Mas JB é um sujeito bom, a gente fala brincando com o JB. JB é uma pessoa boa. Pois é. Então, JB é melhor do que ele era caçador. Ele não assiste o programa, ele não sabe nem o que o cara tá falando. O vídeo tá pronto, JB? Entendeu, Cláudio Dantas? Cara, é triste demais. Tipo assim, a gente vive num país que o certo corre risco de ser morto porque o que tá errado não quer ser descoberto. Ah, Naldo, você é doido, Naldo? O cidadão de bem pode ser morto para que o que tá errado, roubando, fazendo a farra com o dinheiro público, não seja descoberto. Nesse Brasil afora... Cara, isso é certo, Nesse Brasil afora, Edinaldo, tem pessoas boas que poderiam ser bons administradores que nem entram na política com medo desses políticos violentos, Edinaldo. Eu acredito, candidato. Ah, se tem, Edinaldo. Eu acredito. Ora, eu viajando no meio do mundo aí, teve um cara ali que foi convidado para fazer parte da política. Agora é lamentável. Ele fez igual aquele cara lá.
Eu, coronel, Deus me livre numa hora dessa. Agora é lamentável que as pessoas coloquem o dinheiro e o ter acima de vidas humanas. Edinaldo, é lamentável demais, é triste demais. Essa matéria demais. que você leu, ela tem fortes indícios de haver corrupção aí. E até porque o cara foi preso já 2 vezes, em outras situações. Como é que uma empresa que tem um contrato de $1/4 bilhão? É $1/4 de um bilhão. Né? Mais do que $1/4, que é 260. Se ela trabalha com esse tipo de produto aqui, derivados de me ajuda aqui, cadê o nome, rapaz? Hemoglobina, não? É, mas tem um nomezinho imunossupressor, né? Eu encontro já. Tá aqui. Cadê? Cadê, rapaz? Ah, rapaz, será possível? É imunossupressor, Edinaldo. É que serve para aumentar a imunidade de certos pacientes. Hemoderivado. Que é derivado de sangue. De sangue, é. Isso, hemoderivado. Como é que uma empresa trabalha com esse tipo de material, de produto? Aí não teria uma rede de pessoas servindo essa empresa, não, Cláudio Dantas? Tem, Edinaldo. Com embalagens, com entrega. Digamos que ela faça pelo... Telefonista. Digamos que ela faça só a entrega, já que ela representa outra empresa aí. Precisa, no mínimo, ter um caminhão para fazer essa entrega, não. Um motorista. Um motorista, Edinaldo. Alguém para carregar. Alguém para carregar. Até porque com um contrato milionário desse aí, Edinaldo, o dono da empresa não vai ele mesmo dirigir e transportar uma empresa que vende essa quantidade de produto, não tem um almoxarifado? Eu acredito que deva até ser uma logística diferenciada para o transporte dessa mercadoria. Não tem alguém que anota o que sai e o que entra de produto nessa empresa? É uma pessoa só, não é? Porque aí é uma inteligência artificial, faz isso tudo só. O almoxarifado é inteligência artificial. É inteligência artificial. Naldo, o JB disse que o vídeo já está pronto. Agora, se a nossa gente usar essa inteligência para fazer o bem, Cláudio Dantas, nosso país era outro. Ah, você é doido, não era só o país, não, era o mundo. JB, o vídeo tá pronto, que vai nessa linha, Naldo, de corrupção aí, viu, Naldo? Solta o vídeo aí, JB, pra gente ver. Porque o portal da transparência dessa casa ficou durante meses no ar, mas felizmente ele voltou. E o contrato 18 de 2020